Rocky. Um triunfo cinematográfico que definiu o espírito do azarão, lançado em 1976, é um clássico atemporal que não apenas deixou uma marca permanente no gênero de drama esportivo, mas também se tornou um símbolo icônico de perseverança, determinação e triunfo do espírito humano. Dirigido por John G. Avildsen e escrito e estrelado por Sylvester Stallone, o filme conta a história convincente de Rocky Balboa, um boxeador desconhecido e batalhador da Filadélfia que tem uma chance única na vida no cinturão dos pesos pesados. Os temas universais do filme e personagens inesquecíveis o tornaram um fenômeno cultural até os dias de hoje. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. Então vamos para o vídeo. Depois da vinheta. Sinopse. Tendo como pano de fundo a Filadélfia, o filme nos apresenta Rocky Balboa, um pequeno boxeador que complementa sua renda cobrando dívidas de um agiota. Apesar de seu exterior duro, Rocky é um homem de bom coração com sonhos de fazer sucesso no mundo do boxe. Sua vida toma uma reviravolta inesperada quando o atual campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers, decide dar a um lutador desconhecido uma chance pelo título. Ao escolher Rocky como seu oponente para um golpe publicitário, Creed subestima a determinação e o coração do garanhão italiano. O coração da história está na jornada de Rocky de ser um azarão para se tornar um símbolo de esperança para a comunidade da classe trabalhadora. Com a ajuda de seu treinador, Mickey Goldmill Burgess Meredith, e o apoio de seu interesse amoroso, Adrian Talia Shire, Rocky passa por uma transformação física e emocional, provando que ele é mais do que apenas um tiro longo no ringue de boxe. Nos bastidores. Excelência cinematográfica. Rocky não é apenas um filme de esportes, é uma narrativa baseada em personagens que transcende o gênero boxe. O sucesso do filme pode ser atribuído ao poderoso desempenho de Sylvester Stallone como o personagem titular. A interpretação de Stallone de Rocky Balboa é crua, autêntica e cheia de emoção, o que lhe rendeu aclamação da crítica e uma indicação ao Oscar de melhor ator. A direção de John G. Avildsen e a icônica trilha sonora de Bill Conti também desempenharam papéis fundamentais no sucesso do filme. O uso do Steadicam para a montagem de treinamento climático, ambientada no agora famoso tema Vai Voar Agora, é uma das sequências mais memoráveis da história do cinema. A combinação de visuais emocionantes, uma trilha sonora inspiradora e uma narrativa convincente resultou em um filme que não apenas entreteve, mas também emocionou o público em um nível profundo. Sylvester Stallone redigiu o roteiro para Rocky em 3 dias e meio, logo após testemunhar o confronto entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, ocorrido no Richfield Coliseum, em Richfield, Ohio, em 24 de março de 1975, com poucos espectadores imaginando que Wepner sairia vitorioso do combate. Apesar de a luta ter estimulado Stallone a iniciar o trabalho em Rocky, ele posteriormente negou que Wepner tenha fornecido qualquer inspiração para o roteiro. Outras possíveis fontes de inspiração para o filme podem ter incluído características de pugilistas da vida real, como Rocky Marciano e Joe Frazier, além da autobiografia de Rocky Graciano, intitulada Somebody Up There Like Me, e o filme homônimo. Wepner moveu um processo legal, o qual foi eventualmente resolvido com Stallone por um montante não divulgado. Levar Rocky para as telas foi uma verdadeira epopeia.
Após Sylvester Stallone ter submetido o roteiro e enfrentado várias recusas, os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff demonstraram interesse. Eles ofereceram um montante sem precedentes de $350 mil pelos direitos, porém Stallone recusou a venda, a menos que concordassem em permitir que ele protagonizasse o filme. Isso ocorreu apesar de ele ter apenas $106 em sua conta bancária, não possuir um carro e estar tentando vender seu cachorro por não poder arcar com os custos de alimentação. Os produtores concordaram, mas sob a condição de que Stallone continuasse a trabalhar como escritor sem receber comissão e que desempenhasse o papel de ator por um salário mínimo. Após a aquisição do filme por parte de Winkler e Chartoff, eles o apresentaram à United Artists, que estimavam um orçamento de $2 milhões. No entanto, essa estimativa estava baseada na utilização de uma estrela já estabelecida, como Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou James Caan. Eles não tinham interesse em ter Stallone no papel principal. Contudo, Winkler e Chartoff insistiram que a única maneira de negociar o roteiro era conceder a Stallone o papel principal. Assim, o estúdio reduziu o orçamento para $1 milhão e os produtores tiveram que assinar um acordo que os tornava pessoalmente responsáveis caso o filme ultrapassasse esse orçamento. O custo final do filme foi de $1.100.000. Os $100 mil adicionais foram obtidos após Chartoff e Winkler hipotecarem suas casas para concluir o projeto. I figured, well, if we're going to make a movie about fighting, the fighting should look real. So when it came time to rehearse. A criação da icônica cena com Rocky subindo os degraus do Museu de Arte da Filadélfia foi resultado da engenhosidade de Garrett Brown. Brown, o inventor do Steadicam e nativo da Filadélfia, estava prestes a viajar para Los Angeles para lançar seu dispositivo recém-desenvolvido. Apesar de ter filmado algumas imagens de teste seguindo indivíduos por corredores e salas, ele procurou capturar algo que surpreenderia até mesmo cineastas experientes. Meses depois, quando John G. Avildsen, o diretor que preparava Rocky, encontrou as imagens, ele reconheceu seu potencial para o filme. Avildsen prontamente contratou os serviços de Brown e seu Steadicam, levando à criação de uma das cenas mais inesquecíveis do cinema. And we'll learn it like a ballet, and we'll be choreographed, and we'll do the same thing day after day after day until we really got it down. So when you do this, he'll do that, and we'll put in a big whack. Crítica. O longa-metragem, produzido com um orçamento ligeiramente superior a $1 milhão, obteve êxito. Arrecadou $225 milhões em receita global de bilheteria, estabelecendo-se como a produção cinematográfica mais lucrativa de 1976. O filme ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, melhor diretor John G. Avildsen e melhor edição para Richard Halsey e Scott Conrad. O filme recebeu ampla aclamação crítica, elevando Stallone ao status de grande estrela do cinema. Em 2006, foi escolhido para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso, reconhecido como cultural, histórica ou esteticamente significativo. Rocky é reverenciado como um dos maiores filmes esportivos já realizados e foi classificado como o segundo melhor do gênero, atrás apenas de Touro Indomável, pelo American Film Institute em 2008. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 92% com base em 72 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 69%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 70% com base em 14 opiniões dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 8,7. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 8,1 de 10. Curiosidades. 1. O cachorro de Rocky, Butkus, era o cachorro de Stallone na vida real. 2.
Stallone abandonou o hábito de fumar naquela época devido ao impacto prejudicial do cigarro em sua capacidade respiratória. 3. A cena da pista de gelo originalmente deveria envolver 300 figurantes, mas a produção não conseguiu reunir esse número. Ao filmar a cena, Stallone se deparou com apenas um figurante, resultando na filmagem rápida da cena na pista vazia, que se tornou uma das mais icônicas da saga Rocky. Curiosamente, Stallone não sabia patinar, levando à escolha de ter o personagem caminhando ao lado de Adrian no roteiro. 4. Burt Young, durante a filmagem da cena em que Paulie retorna para casa embriagado, recebeu críticas de um bêbado real no local, alegando que sua atuação não era convincente. Young, então, pediu ao homem para demonstrar a atuação adequada, incorporando os movimentos na cena. 5. Burgess Meredith assegurou o papel do treinador Mickey, porque outros atores se sentiram ofendidos em ter que fazer leituras de texto para Stallone. 6. Embora seja amplamente conhecido que Sylvester Stallone tenha escrito o primeiro rascunho do roteiro de Rocky em 3 dias, o script passou por 9 revisões antes de ser adquirido por Winkler e Chartoff. Inicialmente mais sombrio, o roteiro retratava Mickey como um idoso amargurado e racista, com o filme originalmente concluindo com Rocky desistindo da luta após perceber que não queria fazer parte do mundo do boxe profissional. 7. Inicialmente, os cineastas planejavam a participação de vários ex-campeões de peso pesado no início da luta entre Rocky e Apollo. Apesar de um chamado para a presença de todos os ex-campeões, apenas Joe Frazier compareceu no dia da filmagem. No entanto, os cineastas consideraram a situação bem-sucedida, uma vez que Frazier era residente da Filadélfia, onde a história foi ambientada e filmada. 8. Nos primeiros rascunhos, o nome verdadeiro do personagem era Robert Balboa, e Rocky foi inspirado em Rocky Marciano. 9. Em uma entrevista, Stallone revelou que, após o lançamento de Rocky em 1976, Elvis Presley o contatou, convidando-o para visitar Graceland e trazer uma cópia do filme. Embora Stallone tenha admitido nervosismo em encontrar Elvis, ele acabou não indo, mas enviou uma cópia do filme. Parece que Elvis assistiu ao filme com alguns amigos. 10. Rocky é o único filme da série que não utiliza câmera lenta nas cenas de luta. Se você é um entusiasta do esporte ou simplesmente um fã de narrativas atraentes, Rocky é um clássico imperdível que captura a essência do espírito humano e o poder de nunca desistir dos sonhos. A nota do canal será 8. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe sua sugestão de um filme nos comentários. Quem sabe ele não vire o próximo vídeo do canal. E quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. Estou deixando o código de QR Code no canto da tela para quem gosta e deseja apoiar o canal até a sua monetização. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.